Bom, o André ia ter uma reunião com a diretoria para saber do interesse real e a proposta é do Milan, né? E me parece que está muito perto de ser concretizada. O Dorival não está vivendo essa situação pela primeira vez num clube. Eu acho que ele foi bem forte ali, talvez meio de saco cheio, né? A palavra. Agora, gente, o time de futebol é jogador, né? Mas ele estava assumindo o Corinthians, né? Ele sabe qual é a situação financeira do clube. A proposta para mim, ela não é ruim, tá? A proposta no total é de 24 milhões de euros. O Corinthians ficaria com 17 milhões de euros, porque o Corinthians tem 70%. O André, volante que era do Fluminense, hoje está no Wolverhampton, nessa negociação, ele foi vendido por 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus, 25 no total. Mais velho do que o André do Corinthians, mas um campeão de Libertadores, um jogador que já tinha demonstrado tudo no profissional. Então, seleção brasileira. Então, não era um jogador qualquer. O André do Corinthians, acho que ainda tem muito a provar no profissional. O que será do André do Corinthians daqui 2 anos? Ele pode decolar e acho que ele tem potencial de seleção, mas ele pode errar o caminho, ele pode ter uma lesão. Eu acho que é um belíssimo valor que o Milan oferece ao Corinthians. Um time que tem uma dívida gigantesca. O Corinthians não está nadando de braçada no mercado financeiro ali. Tem uma dívida gigantesca para pagar. Se eu tenho esse celular na mão, eu acho que ele vale 10, e eu estou tranquilo na minha parte financeira, eu posso esperar e até tentar negociá-lo por 12, 15 mais para frente. Se eu tenho esse celular que vale 10 e estou com um problema financeiro e você me oferece 8, 7, acho que não chega nem isso. 5, acho que eu... Cara, melhor 5 do que nada. Melhor 5 do que nada. Aceita. E por que o Palmeiras conseguiu 30 milhões de euros no Richard Rios, que também é um volante mais velho, mas já tinha disputado a Copa do Mundo de clubes, jogador de seleção colombiana. Foi experimentado antes aos europeus. Exatamente. Copa do Mundo. Exatamente. Agora, essa entrevista do Dorival, ela é totalmente fora do tom, tá? E totalmente fora do que eu vejo de projeto que o Corinthians tem traçado, tá? Eu ainda não consigo ver um projeto esportivo no Corinthians, mas o que eu estou vendo, um time que está gastando pouco nas compras, ou quase nada, e assim dando peças ao seu treinador. Então, a minha ideia, se fosse um clube mais organizado, era para mandar o Dorival embora depois dessa entrevista. Eu também acho. Tá? Só que o Corinthians não pode mandar o Dorival embora. Então, inclusive porque ele tem sido a melhor notícia do Corinthians nos últimos anos. Você também não pode pensar só com o fígado nessas horas, tem que pensar com o cérebro. Porque a entrevista do Dorival é uma quebra de hierarquia dentro do clube. Muito. Tanto que o Marcelo Paz teve que ir lá depois. Não tinha, tá? Eu estava lá, não havia previsão de entrevista. Quando o Dorival fala, se for para ser assim, eu não fico... Não, deixa eu terminar. Aí ele chega e fala assim... Eu não vim aqui para ficar refazendo o time. Pô, ele veio lá para quê, então, para o Corinthians? A função do treinador é, quando perder uma peça, ele refazer o time, remontar o time. Essa é a sua função, Dorival Júnior. O Abel, vamos pegar um exemplo aqui, o Abel fala, todo ano eu tenho que remontar o time, mas essa é a minha função. Ele fala, essa é a minha função. O clube precisa vender os jogadores, e para entrar dinheiro, que a gente precisa contratar outros, e a minha função é refazer o time. Todo ano eu refaço um time. Por que o Dorival Júnior não pode refazer um time com o André? Então ele está sendo egoísta, porque ele não quer perder uma peça que ele sabe que é muito boa, e preguiçoso, porque ele vai ter que trabalhar. Ou ele está sendo muito inteligente. Sabe por quê? Nós não estamos falando da eliminação do Corinthians. Tem um agravante para mim nessa história, que é o fato de o André, se for vendido, só vai no meio do ano. Então, menos. Né? A janela está fechada na Itália. Então, menos. Ele só vai no meio do ano, tá? Agora, eu queria falar sobre um dirigente que, para mim, foi muito superestimado quando esteve à frente do Fortaleza e hoje é o diretor executivo ou diretor de futebol do Corinthians, né? Não sei exatamente a nomenclatura do cargo e pouco me importa, chamado Marcelo Paes. Um dirigente, quando fala que faz consultas no Transfer Market, um dirigente de um clube gigante como o Corinthians. O Transfer Market, para quem não sabe, é um site que você pode acessar nesse momento, transfermarket.com, fazendo propaganda dos caras. Até a informação. E você é uma Eu entendi de outra forma. Exato, é uma Wikipedia, mas eu entendi que ele é tão jovem que nem no Transfer Market tem... mas ele não pode usar como referência. Jornalista não pode usar Transfer Market como referência, Napoleão, nem muito menos diretor de clube de futebol.
Eu achei que foi bem... Eu sou terminantemente contra isso, sabe? Ele não disse que usou, né? Não, Diz que ele se balizou. Ele quis dizer que o jogador é tão jovem, eu acho que ele quis dizer isso, tão jovem que nem no Transfer Market não tem eu não gosto. referência. Eu não gosto. Ele não tem nem página na Wikipedia ainda. É porque muito jovem. Eu não gosto dessa situação. Agora, sobre o jogo, né? Parabéns ao Novo Horizontino. Uma baita partida. Encaixou as marcações todas. Velocidade de contra-ataque. Teve muita dificuldade para jogar. Foi muito difícil. Conseguiu o gol na única chance que teve no jogo. E duas coisas me chamaram muita atenção no Corinthians. Primeiro, a partida do Memphis, de novo, né? Péssimo, andando em campo. Fez nenhum esforço ali pelo Corinthians. E a segunda, ficou nítido no segundo tempo que o Corinthians não queria arriscar porque confiava que se o jogo fosse para os pênaltis, o Hugo pegaria. Ficou nítido. O Corinthians não atacou, o Corinthians não massacrou, o Corinthians não teve volume de jogo, o Corinthians não falou, preciso ganhar no tempo normal, eu vou para cima. O Corinthians jogou, se der para fazer o gol, faz. Se não der, a gente não tá sofrendo lá atrás, está tranquilo. Mas o Corinthians vem jogando assim. Não vem jogando. Não, ele jogou contra a Portuguesa, ele tomou um amasso da Portuguesa. Tomou. Mas O Atlético Paranaense tomou um amasso, ganhou esse jogo. O outro empatou, classificou. Sim, mas... Ontem a bola entrou pro outro lado. Não acho isso. Não acho isso. Não é que o Novo Horizontino amassou, mas... E acho que ficou claro que o Corinthians sente muito a falta do Yuri Alberto. Pelas características que o Yuri tem. Quando o Corinthians não tem o Yuri Alberto, o Dorival, por exemplo, no final de semana optou por um meia a mais. Só que aí você tem Garro, você tem Bidon, você tem o próprio André, jogadores que são meio campistas, gostam de um jogo de mais aproximação. O Memphis mais à frente não é um centroavante para ficar atacando profundidade, para jogar em velocidade. Ele volta para fazer o mesmo tipo de movimento que esses meias fazem. Com isso, o Corinthians fica muito refém dos seus dois laterais. Os dois laterais precisam te dar profundidade, precisam passar a todo instante. Só que Bidu e Mateuzinho não têm substitutos à altura no elenco do Corinthians. Então o Dorival escala praticamente os dois quase todos os jogos. Exceção feita ao meio de semana ali contra o Cruzeiro, que jogou o Milan na lateral direita. E você dá uma rodagem muito grande. Eu acho que eles estavam muito próximos, ou estão muito próximos de estourar. Tanto o Mateuzinho quanto o Bidu. E aí, quem você coloca no lugar? Então, o Corinthians tem um problema grave de profundidade, que pode ser dada essa profundidade talvez com o Vitinho, com o Dieguinho pelo lado direito, com algum ponta de mais velocidade. Ele até demorou para fazer isso no jogo. Exatamente. Então, mas por essa questão de estar confiando também de que ele lá atrás ele podia não tomar o gol que nos pênaltis, provavelmente, não só pelo Hugo Souza, mas ele tem jogadores melhores, bateram tecnicamente, bem, né? Contra a Portuguesa bateram muito bem. É isso que eu estou falando, os jogadores também são melhores do que o Novo Horizontino tecnicamente para bater os pênaltis, né? E acho que a gente precisa fazer aquela ressalva do começo do programa que eu trouxe aqui da logística do Corinthians da semana. O Corinthians jogou no domingo, 8h30, o último jogo contra a Portuguesa, depois fez quarta-feira, mas ele não jogou Cruzeiro. Quarta-feira, Mas viajou, todo mundo teve que viajar. O Garro teve que viajar. Então, para que ele viajou, então? Você viajar com o jogador para não jogar? Aí são escolhas, mas todo mundo poupou? Hã? Por que poupou? Não, poupar existe um significado. Não, mas daí não poupa, você leva, você não poupa. Então, são duas coisas diferentes que a gente está falando. Se eu vou levar o cara até Belo Horizonte, ele vai jogar. Se eu não vou levar ele até Belo Horizonte, ele fica aqui em casa descansando, se ele não vai jogar. Ele pode entrar numa eventualidade. E eu acho que isso tudo entra na história que o Berna já trouxe. O Corinthians não teve férias direito. Então, a recuperação do Corinthians é mais lenta. Tem alguns jogadores com uma média de idade mais avançada também. A recuperação não é igual. Então, mesmo eliminado na semifinal, eu acho que o Corinthians pode tirar algo de positivo. Que são alguns dias ali para reestruturar a parte física dos atletas para estar voando. E aí depois é cobrar o Dorival pelo que acontecer nos próximos jogos. Eu queria fazer um elogio ao Anderson Moreira, que fez uma alteração tática nesse time do Novo Horizontino muito importante. Porque o Novo Horizontino joga no 4-2-3-1, né? E ele inverteu o eixo de ataque. O que ele tinha sempre pelo lado direito, um ponta muito agressivo, o Tavinho, né? E pelo lado esquerdo era o Tite Ortiz ou o Diego Galo, um jogador mais de centralizar ali. No segundo tempo foi até o Matheus Bianchi contra o Santos. Exatamente. O que ele fez no início do jogo contra o Corinthians? Ele botou o Matheus Bianchi, que é um jogador que não é um ponta pelo lado direito, e colocou o Vinícius Paiva pelo lado esquerdo para atacar o Mateuzinho de forma impiedosa, né? E o Mike, o lateral esquerdo, fez o gol, um cara que apoia bastante também. Então, acho que o Anderson Moreira, ele mudou a forma de marcação do Novo Horizontino, mas acho que a mudança ofensiva mais
evidente no sábado foi justamente a inversão do eixo. Nós vamos ter mais tempo para vocês responderem a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu quero só um teaser para amanhã, para depois, porque o jogo é na quarta-feira. Chegou a hora do Novo Horizontino, foram 2 anos batendo na trave para subir de divisão, esse ano não foi tão perto assim, mas agora chega uma final de Paulista. Não dá para tirar do contexto a questão Rômulo, né? R$1 milhão é o que o Palmeiras quer Por jogo. para Não, liberar. está no contrato. Tá no contrato. É padrão, isso é padrão. E acho que o Palmeiras não tem que amolecer mesmo, porque quando ele Não. comprou o jogador, ele comprou, Lógico, né? lógico. Mas e aí? Se o Rômulo jogar é uma coisa, se ele não jogar é outra. Eu, sinceramente, 2 jogos acho muito difícil. Acho que o Novo Horizontino está diante do favorito ao título desde o começo da competição e que vive um ótimo momento. Então, eu acho difícil o Novo Horizontino, trabalhando com o que os dois times jogaram e com o potencial técnico dos dois elencos, que o Palmeiras não seja campeão paulista em 2 jogos. Não vai falar nada? O Palmeiras é o campeão paulista já. Olha... Muito bem. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Não, só vou fazer... Meu comentário é esse. Mas jogar segundo em casa ainda foi pior para o Novo Horizontino. Você acha que pode já perder a primeira em São Paulo? Na Arena Barueri, e o Palmeiras vai fazer o que fez com o São Paulo ontem. Vai encaixotar todo mundo lá atrás, pressionar. Pode estar num dia ruim, pode o Novo Horizontino conseguir um contra-ataque? Pode, tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acho que a chance disso hoje é 0. Muito bem. O Corinthians vai ter um reforço para a temporada. Lingard chegou por aqui. É mais um gringo na história do Corinthians, hein? O Lingard, rapaz, quando estava no auge, ele era para mim o símbolo da decadência do Manchester United ao lado do Martial. Lembra do Martial, Lembro, jogador sim. francês, Martial. que veio a peso de ouro, jogava no Mônaco, né? E aí o Lingard aparece no Manchester United. É o primeiro grande time ruim do Ele Manchester. era um time horroroso. Era horrível aquele time do Manchester United. O Lingard, para mim, é uma espécie de Walcott. O Walcott, que nasce no Arsenal, tal, todo mundo imaginava que ia ser o novo Michael Owen e tal. Nossa, foi um... Traz para o Brasil, ele seria o quê? Para o corintiano entender. Aqui ele seria quem? Lulinha. Um Lulinha. É por aí. Arsênio Wenger adorava. Nossa, o Walcott foi pra Copa do Mundo. 2006, o Walcott era a sensação, o novo garoto do Era o Arsenal. novo Owen. Os fãs do Futebol Manager estão adorando o futebol brasileiro e o Corinthians, né? Era para ir pro Remo, não era? Foi cotado, mas o Corinthians vai ter Lingard agora em breve, né?